Imagine um mundo onde cada ação tivesse uma consequência perfeita, onde a justiça fosse infalível. Isso parece ideal, não é? Mas será que isso é possível na nossa sociedade? Ou a justiça é na verdade uma ideia moldada por nossos preconceitos, emoções e limitações humanas? Eu vou contar uma história em camadas, e seu único objetivo é formar uma opinião e observar se, conforme a história se desenrola, sua visão muda ou permanece a mesma. Vamos lá. Uma mulher está indo ao mercado para fazer compras do mês para sua família. Durante isso, outra mulher rouba R$ 1.000 dela. A vítima aciona a polícia e a criminosa é pega e condenada a 5 anos de prisão, além de devolver o dinheiro roubado, obviamente. Agora você deve estar pensando, foi justa a prisão dela, correto? Afinal, ela roubou, e nada mais correto do que pagar por isso. Mas vamos para a segunda camada. Descobrimos que a mulher que roubou tem 2 filhos pequenos para sustentar. Ela trabalha duro, mas o dinheiro mal dá para cobrir as necessidades básicas da casa. Enquanto tenta dar melhor para seus filhos, ela sempre está presa em uma vida de sacrifício sem fim. Roubar foi uma decisão errada, mas para ela parecia a única forma de aliviar um pouco o peso que carrega. Mas vamos para a terceira camada. A situação dela é ainda mais complicada do que parece. Ela é extremamente pobre e já chegou ao seu limite de forças. Não roubou para esbanjar ou aproveitar a vida, mas porque foi a única forma que ela encontrou para conseguir dinheiro. Seus filhos frequentemente passam fome, às vezes ficando sem refeição completa por vários e vários dias. Enquanto isso, a mulher roubada tem 200 milhões na sua conta. R$ 1.000 para ela não faz diferença, é o que ela ganha em praticamente 1 minuto de trabalho. Mas ainda assim, a mãe roubou, certo ou errado? O que pesa mais aqui? Os valores bancários de cada uma ou os valores morais? Agora vamos para a quarta e última camada. Descobrimos que a mulher é uma mãe solteira. Ela está completamente sozinha, não tem família, não sabe onde está o pai de seus filhos e ninguém para ajudá-la. Tudo depende dela. Enquanto isso, a mulher roubada tem uma família estruturada, um marido presente, babás que cuidam das crianças e uma vida sem preocupações financeiras. Os filhos dela têm tudo: comida, educação, amor e até luxos. E agora, você segue pelo lado radical e condena a mãe por roubar ou aceita que o crime deve ser punido? Ou pelo lado emocional, considerando que ela é a única coisa que seus filhos têm e talvez eles sejam abandonados a um destino cruel caso ela vá para a prisão? Deixe nos comentários sua opinião e se ela mudou ao longo das camadas. Mas aqui podemos ver algo que, conforme conhecemos mais os detalhes, algo curioso acontece. Nossa opinião muda bastante. Mas por que isso acontece? Porque a nossa visão de certo e errado ela não é fixa. Ela é influenciada pelas informações que recebemos, pelas emoções que sentimos. Isso nos leva a uma questão maior. Se nossas opiniões podem mudar tão facilmente, como podemos confiar naquilo que chamamos de justiça? Ou pior, confiar que a justiça de outras pessoas está correta, se a nossa própria é influenciada? A justiça é frequentemente representada por uma balança equilibrada e segue as diferenças. Mas será que ela é realmente imparcial? Na prática, ela está muito longe disso. Estudos mostram que decisões judiciais podem variar dependendo da cultura, do contexto histórico e até do humor de quem está julgando. Por exemplo, um estudo com juízes norte-americanos revelou que eles eram mais propensos a dar sentenças mais leves depois de comer. Isso mesmo, algo tão trivial quanto um lanche pode influenciar a balança da justiça. A filosofia há muito tempo questiona a ideia de justiça. Nietzsche, por exemplo, argumentava que conceitos como a moralidade e justiça não passam de construções criadas pelos mais fracos para controlar os mais fortes. Já Michel Foucault mostrou como as instituições de poder moldam o que chamamos de justo ou injusto. Para ele, a justiça não é neutra, é uma ferramenta usada para manter a ordem social. E Derrida vai mais longe, afirmando que a justiça pura é impossível e qualquer tentativa de defini-la já é um ato de violência contra sua verdadeira essência. Mas não é apenas a filosofia que questiona a justiça. A neurociência também desempenha um papel importante ao revelar que nossas decisões morais são frequentemente mais emocionais do que racionais. Estudos realizados com ressonância magnética funcional mostram que ao julgar uma situação moral, as áreas do cérebro associadas a emoções, como o sistema límbico, incluindo a amígdala e o córtex pré-frontal ventromedial, são ativadas antes das regiões responsáveis pelo raciocínio lógico, como o córtex pré-frontal dorsolateral. Isso sugere que nossas reações instintivas e emocionais têm um impacto inicial e significativo, moldando os processos cognitivos que utilizamos para justificar moralmente nossas decisões posteriormente. Esse achado levanta questionamentos sobre até que ponto as nossas escolhas são verdadeiramente deliberadas e racionais, desafiando a ideia tradicional de que a justiça é apenas um produto de pensamento lógico e objetivo. Isso significa que muitas vezes decidimos o que é certo ou errado com base em como nos sentimos naquele momento, não do que realmente faz sentido. Um exemplo é mudar de opinião ao longo dos anos, como quando achávamos errado quando éramos pequenos e achávamos errado que nossos pais não dessem tudo o que nós queríamos. Mas ao crescer entendemos o quão difícil é ganhar dinheiro e como ele é valioso. Passamos a entender e mudar a nossa opinião muitas vezes.
Algo importante a se considerar é que aquilo que é justo em uma sociedade pode ser considerado errado em outra, evidenciando a relatividade cultural da nossa justiça. Em algumas culturas, por exemplo, a vingança é vista como uma forma legítima de retribuição e equilíbrio, sendo incorporada em tradições ou até mesmo no sistema legal. Já em outras, o perdão e a reconciliação são altamente valorizados, visto como a verdadeira essência da moralidade e da justiça. Isso demonstra que percepções do que é justo está profundamente enraizado nos valores, normas e crenças de cada cultura, e não em princípios universais. Um exemplo marcante dessa relatividade são julgamentos baseados na lei de Sharia, em países que seguem uma interpretação estrita do Islã. Sanções como amputações por roubo ou execução ou adultério, por exemplo, frequentemente consideradas barbaridades por sociedades ocidentais, são entendidas nessas culturas como expressões da justiça divina, alinhadas com preceitos religiosos e a vontade de Deus. Esses sistemas jurídicos e morais ilustram como o conceito de justiça pode variar radicalmente, sendo moldado tanto pela religião quanto pelo contexto histórico e político de uma sociedade. Isso ressalta a complexidade de definir um padrão único e justiça aplicável a todas as culturas e épocas. Enfim, até aqui todos nós entendemos uma coisa principalmente, que a justiça é falha, mas por que insistimos tanto nela se teoricamente ela não funciona como deveria? Talvez porque precisamos dela. Ela, querendo ou não, é a principal responsável por você estar aqui hoje vendo esse vídeo. Afinal, sem as leis ou punições, qualquer pessoa poderia matar, roubar e fazer o que quiser sem medo de consequências. Mas nem sempre a justiça está correta. Afinal, quantas vezes a história mostrou que o que era considerado justo, na verdade, era profundamente errado? Pense nos julgamentos das bruxas de Salem, por exemplo, onde mulheres e homens inocentes foram acusados de práticas inexistentes e condenados à morte com base em histeria coletiva e preconceitos. Ou nas leis de segregação racial, que durante décadas legitimaram a opressão e a discriminação, privando milhões de pessoas de seus direitos básicos em nome de uma suposta ordem social. Mesmo nos dias atuais em tribunais modernos, ainda ocorrem erros judiciais que levam inocentes à prisão por anos. Óbvio que não é proposital, mas erros ocorrem, afinal errar é humano, não é isso que dizem? Se a justiça e moralidade são construções humanas, o que nos resta? Devemos abandonar completamente a ideia de certo e errado? Bom, não necessariamente, mas o reconhecimento de que nossas percepções são limitadas é crucial. A justiça e a moralidade, sendo moldadas pela cultura e pela história, não são verdades absolutas, mas interpretações humanas da realidade. A verdadeira sabedoria talvez reside na humildade de admitir que nunca conheceremos a verdade completa. Nossos julgamentos, por mais bem intencionados que sejam, são inevitavelmente parciais, filtrados por nossos valores, crenças e contextos em que vivemos. Portanto, da próxima vez que estiver discutindo com alguém, pense que a sua opinião não está necessariamente correta. A história que ouvimos no início, ela não tem um final certo, porque não existe um final certo. Cada decisão, cada julgamento é apenas uma peça de um enorme e infinito quebra-cabeça. Então, da próxima vez que você julgar alguém ou algo, pergunte a si mesmo, será que eu sei de toda a história? Ou será que estou vendo apenas aquilo que eu mesmo quero ver? Se você chegou até aqui, muito obrigado e lembre-se, esse é só o começo.